Confrade, vamos gravar mais um episódio de hoje falando sobre as eleições americanas. Ô, Confrade, o que você achou desse resultado aí das eleições americanas aí? De todo esse conflito que aconteceu nesse ano de 2020 aí, as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, você acha que influenciou bastante aquelas manifestações que teve lá aqueles protestos, né? Dos Vidas Negras Importam, depois teve, aí aproveitaram para fazer toda aquela aí fica jogando um contra o outro, né? A supremacia branca de um lado. É o dividir para O dividir conquistar. para conquistar. Você acha que isso influenciou no voto americano e por isso que os democratas vão acabar assumindo o poder lá? Bom, o dividir para conquistar é uma estratégia da elite e é praticada no mundo inteiro, não é? Esses conflitos aí que tiveram nos Estados Unidos, dos antifas, do Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, todo esse pessoal contra o Trump, foi a revolução colorida dentro dos Estados Unidos, não É é? isso aí mesmo. É a revolução colorida americana. Né? E o Partido Democrata é especialista em provocar mutuê, né? Várzea nos países alheios e dentro do próprio país não seria diferente. Por quê? Porque o Trump ele não é só uma oposição ao Partido Democrata, porque oposição ao Partido Democrata já tiveram vários na história. Né? O Partido Republicano já governou várias vezes os Estados Unidos. Agora, o Trump, eu não vou dizer que ele é um cara contra o sistema, por quê? Porque ele apoia abertamente o Estado de Israel, a embaixada americana está lá em Jerusalém, ele faz o jogo ali. Mas até onde ele pode, ele combate parte dessa elite que patrocina Parte os da agenda, democratas. né? Parte da agenda, Né? né? Então, assim, não vamos, a gente não pode esperar que vai chegar na presidência dos Estados Unidos, um país onde é o bipartidarismo praticamente, tem outros partidecos lá pequenos, libertários, Mas etc. nem isso aí nem Mas não conta. influencia É o nada. bipartidarismo, não é? Então, num país onde tem dois partidos, é muito fácil você controlar duas cabeças do que você controlar 10. Não é? Então o Trump ele é uma dissidência inclusive dentro do Partido Republicano. Eu não duvido nada que o Bush não tenha votado no Biden. Porque a gente percebeu há um tempo atrás aí que a própria família Bush ali, que o pai foi presidente, né? E o filho também, eles têm muita força dentro do Partido Republicano e eles eram totalmente contra as posições do Trump. Porque o que acontece, confrade, é tanto o Bush, quanto o Obama e quanto o Biden, tem aí republicanos e democratas, o que acontece? Esses todos representam lobbies. Exatamente, Quais é isso lobbies o aí. Barack Obama representa, o Bush representa, o Biden representa, a Hillary iria representar quais? O lobby da indústria bélica, de você tem que provocar guerras no mundo para você vender armamento. Tem o filme, se eu não me engano, O Senhor das Armas, que mostra bem como isso funciona. Não é? E aí o Trump, no governo dele, não praticou nenhuma guerra. Pelo contrário, ele retirou tropas da Síria, ele diminuiu a presença no Iraque, acabou o conflito da Crimeia ali na questão da Ucrânia e da Rússia. Você vê que assim, que ele não Ele fez mobilizou. acordo com a Coreia do Norte. Não, você vê que o Trump não mobilizou o exército, assim como outros presidentes haviam mobilizado de atacar o Iraque. Agora, durante o governo Obama, Você vê que ele teve um ponto de guerra com o Irã ali, né? e não Não deu em nada. deu em nada. Ele, pelo contrário, passou-se um tempo, ele até tentou, acho que estava tentando ali um contato com o pessoal do Irã, né? Coreia do Norte ele também tentou fez um contato, coisa que não havia há muito tempo. Quer dizer, era uma promessa de campanha que ele falou que ele não ia praticar essas guerras, invasões em países. Pois é. Em parte ele cumpriu isso, né? Olha só, no governo Obama teve invasão da Líbia, Da Líbia. com a derrubada do Gaddafi, começou a guerra na Síria, não é? Teve a questão da Crimeia em relação à Rússia e Ucrânia, teve o surgimento do Estado Islâmico, não é? A gente teve, no final do governo Obama, inclusive nos 3 ou 4 primeiros meses do governo Trump, a Coreia do Norte ameaçava tacar míssil nos Estados Unidos nos 3 ou 4 primeiros meses do governo Trump. Por quê? Porque o objetivo do Partido Democrata americano, isso daí eu falo porque eu acompanhei o debate americano.
o Biden falou abertamente que o Trump errou em fazer um acordo com a Coreia do Norte, e comparou ainda o Kim Jong-un ao Hitler. Não é? E falou que não se faz acordo com esse tipo de gente, com esse tipo de regime, e o que acontece é que se ele vencesse, ele ia voltar à estratégia do Obama. É importante lembrar que o Biden foi vice do Obama. Foi vice, Poucos sabem disso, não lembram, Poucos se lembram, né? Então o que acontece? Qual que é o objetivo dele, do Biden? Ele diz que o objetivo dele é desnuclearizar a Coreia do Norte. Só que isso não vai acontecer. Porque se na amizade, não é, o Trump não conseguiu diminuir os testes nucleares, o desenvolvimento nuclear coreano, não vai ser o Biden na força querer fazer isso. Não é? Até porque o Biden falou que o maior concorrente dos Estados Unidos no mundo é a China e o maior inimigo é a Rússia. E ainda citou como coisa negativa a Coreia do Norte e o Irã. Ou seja, isso daí é um recado de que vai voltar aquela política externa americana que sempre foi tanto de republicanos, tanto democratas, que é o quê? Intervir diretamente no país alheio, tentar derrubar, fazer revoluções coloridas. E eu fico indignado com uma coisa, porque eu sou nacionalista. Se eu for chegar para discursar no centro acadêmico, eu sou taxado de extrema direita, e não tem problema nenhum. Mas essa é uma nova roupagem. O problema é se eu for taxado de socialista psolista, aí sim eu me sentiria incomodado. Não tem problema nenhum eu ser taxado de extrema direita. Não é? Embora, aliás, não é porque eu reconheço, por exemplo, a grandeza do Aldo Rebelo, não é? Que eu sou comunista. Muito pelo contrário, eu sei que eu estou alinhado muito mais à extrema-direita. O Francisco Franco negociava com regimes comunistas, com Cuba, e ele era de extrema-direita. Acontece que a direita e a esquerda aqui no Brasil não tem nada a ver com a direita e a esquerda americana. Não tem nada a ver. A esquerda americana não é trabalhista, como, por exemplo, seria o Brizola aqui, que é a esquerda. Não é? O Biden não tem nada a ver com o Brizola, muito pelo contrário. O Biden tem muito mais a ver com PSDB aqui, com o Fernando Henrique Cardoso, né? E a direita lá também não é privatista, entreguista, neoliberal, igual a direita aqui. Somente o Ronald Reagan aplicou de fato políticas liberais nos Estados Unidos. O Trump é um protecionista. Ele questionava o Fed, ele queria intervir na taxa de juros do Fed, não é? Ele imprimiu dinheiro, ele proibiu que as empresas americanas fossem vendidas para empresas estrangeiras. Isso daí é intervencionismo econômico, que é exatamente o que eu defendo. Não é? Então, voltando ao falar da esquerda brasileira, eu não consigo entender o porquê a esquerda brasileira apoia o Biden, sendo que o Biden era vice do Obama, e o Obama espionou o Brasil durante o governo da Dilma Rousseff. Não é? O Biden, junto com o Obama, que era do Partido Democrata, foram os que derrubaram a Dilma Rousseff para colocar o Temer. Ô, confrade, você tocou num assunto importante, vai abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte, quando o vice-presidente veio para o Brasil aqui, ele conversou com a Dilma, a Dilma já estava com a forca preparada, né? Porque ele queria que as empresas americanas tivessem acesso ao pré-sal. E o governo do PT... eles diziam que a Petrobras tinha que ter participação em todos os campos petrolíferos, né? Isso é uma coisa que incomodava os americanos, porque ele queria que o mercado abrisse para eles. Aí o que aconteceu? Logo em seguida que a Dilma percebeu que ela estava com a forca pronta, ela tentou acelerar aquele projeto José Serra para abrir espaço para essas empresas americanas vir, mas aí já foi tarde, o confrade. Os Estados Unidos também se preocupavam muito com a ascensão da Odebrecht, que não cuidava apenas de construção civil, conforme nós já falamos em outros vídeos. Tinha a parte militar, né? E a Odebrecht, por exemplo, ganhava concorrência para fazer obras de infraestrutura na América Latina inteira, enquanto que as empresas americanas perdiam. E os Estados Unidos é um país diferente do Brasil. Os Estados Unidos é um país onde o Estado intervém favorável à burguesia. E quando o Brasil começou, no governo Lula, a intervir favorável à burguesia brasileira, os Estados Unidos falou, não, peraí, eu posso, vocês não. Né? Conforme eu já disse, o Estado americano interviu para a derrubada do Evo Morales por conta do lítio, para favorecer as indústrias de baterias da burguesia americana, como por exemplo o Elon Musk. Até porque também o medo deles também era porque a China está tendo muita influência aqui, né? E eu também não consigo entender, confrade,
como um cara que se diz de esquerda aqui no Brasil consegue apoiar o Partido Democrata Americano. O PCO tem meu respeito, porque o PCO falou: a esquerda brasileira está apoiando o candidato do imperialismo. Então, o PCO consegue fazer uma leitura... O partido da Casa Operária, consegue fazer uma leitura da realidade. Mas essa esquerdinha aí, não. Vamos torcer esquerdinha de fumador de maconha. Vamos torcer pro Biden, por quê? Porque ele não gosta do Bolsonaro. Do Trump. Porque ele não apoia a liberação porque o Trump é amigo do Bolsonaro. Só que acontece o seguinte, o Biden já demonstrou claramente que é um imperialista. Por quê? Porque ele já falou que vai intervir na Amazônia caso não seja feito. Não é preservação, é o que ele quer. É o que ele quer. É o que ele quer. Esse negócio de preservação é o que ele quer. Ô, confrade, mas não te interrompendo, mas... Isso é imperialismo. É imperialismo. Mas eu quero entender o seguinte, nas eleições americanas tinha outros referendos que estavam por trás sendo votado, que a Gadolândia nem tá se ligando o que tá acontecendo, né? Você poderia falar um pouco desses referendos aí, confrade, que... Sim, os referendos talvez sejam mais importantes do que a própria eleição, porque independente de quem ganhasse a eleição nos Estados Unidos, tanto o Trump quanto o Biden, os referendos que foram aprovados independente de qualquer um ter ganho. Nos estados lá, Como, né? Por exemplo, vai o referendo de Oregon, onde prevê a legalização das drogas. Agora, se você... Mas todas as drogas, A heroína, várias drogas. Saiu notícias de que são todas as drogas. Eu confesso que não me aprofundei no assunto. Então, se você for pego em Oregon com drogas, você vai pagar o quê? Uma multa de $100. E tá ou então você vai escolher e ver umas palestras sobre drogas e você está liberado. Não é? Tem outros estados onde é da questão da legalização da maconha. A legalização da maconha de uso medicinal, essa sim eu sou favorável, né? Mas a legalização de uso recreativo já em 15 estados. Teve também estados, agora eu não me lembro se é Colorado ou Mississippi, sobre a questão do aborto, até 22 semanas. Entendeu? Então, isso daí é o reflexo de que conservador brasileiro que vê os Estados Unidos como referência de conservadorismo tem que apanhar na cara. Tem que apanhar na cara, porque os Estados Unidos é uma sociedade em degradação total, degeneração total. O Brasil é mais conservador que os Estados Unidos, e o conservador brasileiro fica apoiando a sociedade americana, onde eu já disse e repito várias vezes, a maior indústria pornográfica do mundo, os maiores usuários de metanfetamina do mundo, lá ocorre todo o dinheiro de tráfico de drogas, aquele mercado financeiro é sujo, é banhado a sangue de inocentes. De crianças Lá você tem o lobby das indústrias armamentistas que vão fazer guerra na África, no Oriente Médio. Das indústrias farmacêuticas também, que lá tem uma briga muito grande, que é a questão dos medicamentos que eles vendem lá pro povo a rodo. Então, confrade, mas eu quero fazer ainda mais uma relação entre a eleição do Biden e o Brasil. Não é? Porque é provável que com o Biden eleito, conforme você já falou no vídeo anterior, o Biden passe a usar um soft power, que o que é o soft power em ciências políticas é o poder suave para destruir alguém. Porque na América Latina, diferente do Oriente Médio, você não precisa invadir o território do outro para você tomar riqueza. Aqui você consegue fazer via soft power, via a própria sociedade, ficar contra o governo e derrubar o governo. Como, por exemplo, foi com o Evo Morales na Bolívia, e depois de um ano ele ganhou a eleição. Aí ficou provado que ali realmente foi um golpe bem mal feito, viu, confrade? Bem mal feito. E aí falaram que ele fraudava as eleições. Mas o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos não são várias denúncias de fraude nas eleições, quando falam que querem levar a democracia para a Líbia, para a Síria, que o Putin mata o opositor. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma fraude, o país que é exemplo de democracia ocidental. Não, se diz como um exemplo. É aquilo que a gente fala, o muito otário comprou a ideia de que a democracia americana é a liberdade do homem. Né, da sociedade, na verdade não é. Quer dizer, eles exaltam lá todo aquele esquema jurídico americano e programa eleitoral americano, o programa de votação americana, que é no papel, na cédula, que você permite você fazer a recontagem. Só que aconteceu com o FAD. Houve fraude. Veja como o sistema usou a pandemia. Eu nem falo que a pandemia é uma fraude, mas eu falo como o sistema se utiliza da pandemia para impor as suas agendas em nível acelerado. Porque o que aconteceu? Os votos por correios são os votos que são fraudáveis.
É, os mais fáceis de se Então o fraudar. que acontece? Com essa justificativa, não vá votar, vote pelo correio, o que aconteceu? Os votos pelo correio que estão sendo alvos de fraude. Em Arizona, não é? Em Michigan, todos os estados chaves onde fez o Biden ganhar por uma diferença mínima. Reverteu, né, confrade? Tinha muita... Reverteu. Eu fui dormir com o Trump na frente e acordei com o Trump derrotado, não é? E ele denunciando Mas, fraude. então... E olha só, confrade, ontem, é que o vídeo não vai ser postado no dia que a gente grava, mas ontem o Trump foi discursar na TV, 3 canais de TV interromperam seu discurso alegando que ele estava mentindo. Ele falou via Twitter sobre as fraudes e o Twitter censurou o seu tweet. Então é o que eu falo, quem é perseguido pelo sistema? Entre aspas, a extrema-direita trumpista? Ou a esquerda, que é contra o sistema? A esquerda, Nunca a la mais. Biden, que é o sistema, porque não é censurado, não é nada. Nunca é. Qualquer coisa que eu falar aqui, né? Vamos falar que, por exemplo, é fake news, é teoria da conspiração, e tem como provar que está acontecendo isso. E outra coisa, só para falar sobre o Biden e o Brasil, o que acontece? Os esquerdistas brasileiros acham que o Biden vai salvar o Brasil porque ele não gosta do Bolsonaro. Só que ele pode até derrubar o Bolsonaro via soft power. O que é soft power? Ele usar as agências reguladoras de risco, como os Estados Unidos sempre fez, para derrubar a nota de crédito do Brasil, nota de investimento, nota fiscal, porque aí a bolsa desvaloriza, câmbio dispara. Você vai desgraçando a economia do país, você vai matando o cara, que é aquilo que a gente fala, assassinato econômico, né? Aí o povo começa a se revoltar e para a rua surgem novas lideranças, as tais renovações, patrocinadas por eles, que vão ocupar a bancada do Congresso Nacional para defender os interesses deles. Só que é o seguinte, só concluindo aqui, esses caras aí, o Biden, ele quer derrubar o Bolsonaro por diferença ideológica. Não é para melhorar a vida do brasileiro. Não Quem ele vai colocar no lugar do Bolsonaro é um cara muito pior pro brasileiro. O Biden não está preocupado com o brasileiro, não. Claro que Eu não. acho que ele está preocupado com o brasileiro da Rocinha ou com o pessoal que mora em palafitas lá no norte do Brasil. Não está preocupado. A vida do brasileiro, o Bolsonaro é ruim, mas sempre pode piorar. E vocês comprando essa retórica do Biden contra o Bolsonaro, o negócio vai ficar ruim para vocês. Ô, confrade, mas aí tem um esquema também o seguinte, o Biden, ô confrade, eu acho o seguinte, que em 2022 vai ter novas eleições presidenciais aí. Eu acho que vão usar da mesma estratégia que utilizaram nos Estados Unidos, de manifestações no último ano do governo Bolsonaro, você vai ver isso daí. Se o Biden ganhar, você vai ver aí essa galera ir pra rua, fazer essa quebradeira toda que fizeram em vários estados americanos lá, como uma forma de tentar fazer uma oposição ao governo para tentar mudar o voto dessa galera aí. Porque assim, nos Estados Unidos tinha muita gente que não gostava do Trump, mas com a bagunça o cara passou a gostar. E aquele que não gostava do Trump já passou a odiar ele de vez. E com o Bolsonaro eu não duvido, confrade, que no último ano, em 2022, né, que é a eleição no final do ano de 2022, possa ser que muitos movimentos desses, patrocinados por agências esquerdistas, aí, essas agências de financiamento... Quem é o porta-voz? Quem eu considero o porta-voz do Partido Democrata na América Latina? O PSDB. PSDB defende exatamente a agenda do Partido Democrata americano. Não é? O Fernando Henrique, o jeito que ele olhava para o Bill Clinton, parecia que aquele cara era Jesus Cristo na frente dele. Então, fica complicado essas coisas. A própria esquerda é muito seletiva, né? Por exemplo, tem um tal youtuber aí, né, um cara meio vesgo aí, que foi acusado de pedofilia. Ninguém cobra a punição do cara. Não pode. Agora, o que acontece? Desviando um pouco o assunto, só para mostrar como a esquerda é seletiva. O camarada em Jurerê Internacional, não é? Santa Catarina. Com uma mulher em Jurerê Internacional, com mais de 20 anos. Olha só, uma mulher com mais de 20 anos em Jurerê Internacional era promotor das maiores baladas do Brasil, dizia ser virgem, a esquerda acredita. Aí é esse mesmo cara que vai falar que o cristão é trouxa por acreditar que a mãe de Jesus era, entendeu? Não é? Então, é muito seletivo isso daí. Enquanto que esse youtuber aí, acusado de pedofilia, que é um crime pesado, abafaram, ninguém tá abafado. Por quê? Porque o cara tem o apoio da mídia.
E a mídia é completamente seletiva. Agora, o camarada lá em Jurerê foi acusado de estupro, provou que não estuprou, o judiciário brasileiro absolveu o cara, nós estamos num Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa o seguinte, meus confrades, qualquer cidadão tem direito à ampla defesa. Ele teve direito à ampla defesa e provou sua inocência. Só que o que acontece? As celebridades querem punir o cara. Não, e o juiz está sendo apedrejado por então, ter... Então é o que eu falo, isso pode acontecer comigo, com o confrade, com você que está assistindo, e aí o judiciário absolve o acusado, e o que acontece? Os artistas, a mídia continua assassinando a reputação do cara. Então essa é a maior censura. Sabe o que A fez? censura não é, por exemplo, o Bolsonaro falar que é contra beijo gay na televisão. Isso não é censura, porque aí vocês vão lá e fazem de protesto e é uma prova de que não há censura. Agora, quando toda uma classe artística consegue mobilizar parte da população que sequer pegou a sentença do processo e caiu numa fake news do jornal The Intercept, que o próprio criador do jornal, o Glenn, pediu demissão, saiu fora, e o povo acredita, não é? Por quê? Porque tudo foi politizado. Tudo foi politizado. Então não tem essa de que eu sou contra o cara da esquerda e da direita que praticou tal crime. Não, eles justificam os crimes dos seus. Assim como a direita está lá tentando justificar a passagem de feriado do Flávio Bolsonaro para Fernando de Noronha, que pagou com o dinheiro do Senado, e ele falou que se equivocou. E tem bolsoloide acreditando. Como é que você... Enquanto que feminista tá passando pano para youtuber que demonstrou ter afeto por criança, ter desejo por criança. Então fica meio complicado isso daí. Eu, particularmente, eu não vou me omitir. Se eu fosse americano, eu votaria no Trump. Por quê? Porque ele defende a infraestrutura americana, ele tem sim um chamado patriótico para os Estados Unidos, e qualquer chamado patriótico para qualquer país é saudável, porque vai contra essa ideia de blocos econômicos que visam universalizar o mundo. Aí a gente entra na teoria do Karl Popper, né? que é o que o George Soros defende, que é aquela sociedade livre, né? Aberta. É aquela sociedade aberta, é aquela sociedade massificada, onde todos são iguais, independente ninguém tem do pátria, país. Ninguém tem nada, confrade. Você não pátria. luta por nada. Eu acho o seguinte também, confrade. Uma coisa assim, o Trump, eu não tenho muita afinidade pelo Trump, mas uma das coisas que eu acho que ele fez na campanha passada dele, quando ele se elegeu presidente, muito daquilo que ele discursou, ele cumpriu. Ele foi a ferro e fogo lá, brigou, lutou, né? É diferente de muitos políticos que muitas vezes lá na esfera da televisiva fala que vai fazer e não faz nada. Ele falou que ia brigar por uma reindustrialização americana, que ia brigar por... Que não ia fazer guerra, né? Que não ia fazer guerra, que ele achava que esse déficit americano com a China não estava legal, que tinha que melhorar, que ele ia impor impostos. Quer dizer, ele arrumou uma confusão. Para a esquerda, o cara é um satã, né? Mas ele tá defendendo o interesse do povo dele, cara. Sabe por quê, confrade? Porque ele tá vendo a sociedade americana num declínio e pro abismo. Você pega, confrade, essa esquerda brasileira de PSOL, tô falando de esquerda brasileira PSOL, não tô falando de esquerdista de respeito como Aldo Ribeiro. Falando PSOL, Luciano Genro, Jean Willis, esses caras aí, e os militantes e centro acadêmico, só defendem as piores atrocidades para o mundo. Os caras são contra o Bashar al-Assad, são contra o Putin, são contra a Coreia do Norte, falam que Stalin foi fascista. Ou seja, as poucas figuras de respeito que tem na esquerda, eles destruíram o próprio Aldo Ribeiro, que saiu do PCdoB por causa disso. Foi escorraçado lá, né? Então, esse pessoal aí, eles não querem o trabalho, terra, como diz o PCO, né? Por salário, trabalho e terra, vote PCO 29, não é? E aí o PCO, por exemplo, ele sempre cita uma frase atribuída ao Lenin: a democracia é o fuzil no ombro de cada trabalhador. O que a esquerda de centro acadêmico, pissolista, fala? Não, tem que ser desarmamentista. Os caras querem fazer revolução com flores. Com flores, né? E maconha baseado na boca. Porque são fantoches, são crias de Marcelo Freixo, Luciana Genro e assim por diante.
é uma esquerda liberal. Não vai mudar a sua vida. Você vai continuar desempregado, as reformas vão continuar acontecendo, vai se alinhar aos países imperialistas contra os países periféricos anti-imperialistas. Então, se tem alguém que é perseguido pelo sistema, são os nacionalistas. O Trump ele não chega a ser um nacionalista, mas ele é um republicano e patriota. Né? E isso é o suficiente para tentarem destruir, assassinar a reputação dele, conforme vem assassinando a reputação de muitas pessoas pelo mundo. Inclusive, eu reitero aqui a solidariedade ao Eduardo Fauzi, que foi preso pela Interpol por absolutamente nada. Enquanto que, por exemplo, youtubers que se aproximam ali da pedofilia, tudo dá a entender, continuam soltos e ninguém cobra nada. Então é isso, confrades. Até a próxima. Um abraço.